E nós temos vivido dias de luta, dias de batalhas, dias de tempestades. O próprio Senhor Jesus já nos deixou isso bem claro. No mundo tereis aflições, no mundo tereis batalhas, tempestades, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E em cima dessa palavra do Senhor Jesus, nós precisamos compreender que você vai enfrentar a batalha. Talvez você esteja enfrentando uma batalha. Talvez você já enfrentou uma batalha. Eu estava um tempo atrás aí conversando com um casal de líderes, ele, o Jair e a Maria Elaine, e eles estavam testemunhando para nós a luta que eles enfrentaram um tempo atrás. Passaram por uma tempestade e o Senhor reverteu. E tudo isso, toda essa luta numa grande vitória. Talvez nós vamos gravar um dia o testemunho deles, daquilo que Deus tem feito. E são dias, irmãos, que não é assistindo o jornal ou lendo na internet que você fica sabendo de pessoas sofrendo, não. É no WhatsApp, no seu WhatsApp, no WhatsApp da família, dos grupos. Praticamente todo dia a gente recebe notícia de pessoa, uma pessoa está doente, uma pessoa está internada, um luto. São muitas pancadas. São muitos desafios. E você sai de uma pancada e aí, puxa, agora posso ter um pouquinho mais de paz. Passa um tempo, vem outra. E nós temos caminhado assim, irmãos, de pancada em pancada, né, Demontier? De pancada em pancada. Deus te trouxe aqui nessa tarde para te ensinar isso. Presta atenção. Nós precisamos aprender a superar essas pancadas. Nós precisamos aprender a superar essas tempestades da vida. As tempestades vêm, parece que vai derrubar, meu irmão. Parece que você não tem saída. Mas creia, a mão poderosa do Senhor é sobre você. A mão poderosa do Senhor é que te guia, te protege, te sustenta. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, meu queridão, não tema mal algum, porque Ele está com você. É isso, querido. Nós precisamos aprender que somente pela fé, é somente pela fé, Estênio. Somente pela fé, o discípulo crente do Senhor Jesus, o discípulo do Senhor Jesus, ele pode superar as tempestades da vida. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, Fernando, é pela fé. Essa fé que o próprio Deus nos dá, que nos capacita a vencer tempestade. E nós estamos dando continuidade numa série. Nós já pregamos o primeiro sermão da série, Superando as Tempestades da Vida, onde na primeira série nós falamos sobre 3 atitudes que nós precisamos colocar em prática para vencermos as tempestades da vida. Onde no primeiro sermão, a primeira atitude, eu preciso tomar posse das promessas de Deus. Segundo, eu preciso ter amigos verdadeiros durante a viagem. E aí, você lembra do Aristarco, né, que até num batismo aqui, acho que do PGM do Ricardo, a pessoa que deu testemunho falou que vocês são o Aristarco da vida dele, se eu não me engano foi no PGM de vocês. E a terceira atitude é que eu preciso me adaptar para enfrentar os ventos contrários. E nós estamos dando continuidade. O Espírito Santo está te ensinando para que você venha colocar em prática atitudes para você superar essas tempestades que vêm na sua vida. E eu quero assim, num exercício de criatividade, convidar você a ir para Atos, capítulo 27. Atos capítulo 27 é um convite para navegarmos no navio da fé, navegarmos com Paulo e seus amigos nessa viagem desafiadora. E a pergunta que eu faço para vocês, no exercício de criatividade, você está pronto para entrar nesse navio? As âncoras já estão sendo erguidas, as velas já estão sendo colocadas em funcionamento, e você será capacitado, irmão, pelo Espírito Santo a superar as tempestades da vida. Levantou a mão assim, e fala assim: Senhor, eu preciso aprender, superar as tempestades da vida. O Espírito Santo vai te ensinar. O Espírito Santo vai colocar no teu coração hoje uma palavra, Aleomar, para você superar as tempestades da vida. Nós falamos das 3 primeiras, vamos falar da 4ª atitude que nós precisamos colocar em prática para superar as tempestades da vida. A 4ª atitude é ter maturidade quando sua opinião é rejeitada. Irmão, alguns meses atrás, eu não lembro quanto tempo, uma pessoa muito querida minha me contou uma história. E aí eu ouvi essa história, Renata, muitas e muitas vezes,
através de outras pessoas, falam, está se tornando isso comum. Você tem grupo da família, da sua família no WhatsApp? Quem tem um grupo da família no WhatsApp? Quem tem? Olha aí. A maioria que eu vi aqui no tempo tem um grupo da família. Talvez você, seus pais, às vezes entre irmãos. Eu tenho um grupo da família que entra tios, primos, entra todo mundo. E tem um grupo mais restrito. E aí, Claudião, quase que nós chamamos a polícia lá, Claudião, para ajudar a resolver esse problema. Por quê? Eles estavam lá no grupo do WhatsApp e estava tendo uma eleição, não lembro qual eleição foi agora. E aí um grupo da família pendia para um candidato e um outro grupo pendia para o outro candidato. E aí um falava bem do candidato, outro falava bem. Vocês sabem onde essa história foi, onde foi dar, né, meu irmão? O que aconteceu? Começaram a xingar um ou outro, começaram a falar que ia pegar, que ia matar um ou outro. Aquela família que todo final do ano eles reservavam uma chácara aqui em Campo Grande para fazer uma confraternização de Natal. Aquele ano não teve confraternização de Natal, não teve nada. Todo mundo brigado um com o outro, porque não tiveram maturidade. Ei, presta atenção no que eu vou dizer para você, meu irmão. Nós vivemos dias, você já percebeu que tantas opiniões são polarizadas? As pessoas estão pensando de maneira diferente. E muitas vezes, Ricardinho, ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém quer ser compreensível, Elaine. Ninguém, Zé Roberto, quer falar assim, não, tudo bem, eu respeito sua opinião. Pelo contrário, eu tenho percebido que as pessoas ficam cada um do seu lado. E se não pensam como eu penso, você agora é meu inimigo, não serve mais para caminhar comigo. E aí, queridão, no meio de uma pandemia, no meio das lutas, no meio das dificuldades, famílias, PGMs, amigos são divididos por opiniões. E nós encontramos aqui no texto, aconteceu exatamente isso. O navio, meu irmão, estava enfrentando um momento de grande dificuldade. E o apóstolo Paulo já tinha enfrentado 3 naufrágios e sabia exatamente o que era um naufrágio. E lá em Atos capítulo 27, talvez motivado pela experiência e temendo pela segurança do navio, Atos 27, capítulo 27, versículo 9, parte B, o apóstolo Paulo, ele começa a advertir, por isso Paulo os advertiu, versículo 10, olha o que diz a palavra do Senhor. Olha Paulo com muita educação, falando para o comandante do navio, para o centurião, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Paulo era um preso. Ele estava vendo que a tempestade estava chegando, o navio estava passando um momento difícil. E aí ele vai com muita educação e fala assim, olha senhores, não é melhor a gente ancorar o navio aqui? Talvez pensando, Fernando, como o comandante, o centurião, talvez eles pudessem estar pensando assim, mas quem é esse preso? Quem é esse preso para determinar a continuidade da viagem? Talvez ele queira fugir. Quem ele pensa que é, dando ordem, falando o que precisa ser feito? Talvez esses pensamentos vieram na cabeça, na mente do comandante do navio, do centurião. Ei, olha aqui para mim. Como é que você tem reagido quando as pessoas não concordam com a sua opinião? Você briga? Você bate em cima da mesa e mostra que tu é macho? É assim que você faz? Como é que você reage quando a maioria não concorda na tua família, no teu trabalho, com aquilo que você está dizendo? Meu irmão, o apóstolo Paulo estava coberto de razão, mas as pessoas não quiseram ouvir o que o apóstolo Paulo, não quiseram ouvir a opinião do apóstolo Paulo. A advertência do experiente Paulo não foi acatada. A maioria entendia que deveriam prosseguir a viagem, mesmo enfrentando ventos contrários e tempestade. Versículo 11, olha o que diz, o que aconteceu com o centurião. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto, do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, e a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Muitas vezes, ei, presta atenção, lá no seu trabalho, na sua família, no seu PGM, no lugar que você convive, a sua opinião não vai ser acatada. Essa semana, Deus falou muito comigo. Eu tenho um amigo, que ele fez uma pergunta para mim, ele falou assim, William, se você pudesse mudar uma coisa na sua vida,
Se você pudesse alterar alguma coisa que aconteceu no passado, se você pudesse voltar atrás, o que você faria de diferente? E aí eu parei, pensei, o Espírito Santo colocou no meu coração. Irmão, falei para ele, quantas vezes eu entrei em discussões desnecessárias, que não levava a lugar nenhum. Perdi amigos, perdi pessoas que pararam de caminhar comigo, com discussões que não levavam a lugar nenhum. Aí eu falei para ele, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu nem entraria nessas discussões. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, quando você discute alguma coisa, essa situação, essa sua opinião, tem algum valor na eternidade? Ei, querido, Deus te trouxe aqui, igreja do Senhor Jesus, você como discípulo do Senhor Jesus, ei, você precisa ter maturidade, para entender que nem sempre a sua opinião vai ser acatada, e já estamos vivendo lutas, dificuldades, problemas, e você vai às vezes entrando em mais problema, por não ter maturidade, para entender, que nem sempre a sua opinião não foi acatada. Mas por que Paulo agiu assim? Porque muitos anos antes, ei, presta atenção, muitos anos antes, quando Paulo termina a primeira viagem missionária e vai para a segunda viagem missionária, ele tem uma grande discussão com seu amigo Barnabé, por causa de um discípulo, que Paulo não queria levar Paulo não queria levar João Marcos para a segunda viagem missionária, e Barnabé insistia em levar João Marcos, e a palavra do Senhor fala que eles tiveram uma grande discussão, e ali dois grandes amigos, Paulo e Barnabé, tiveram que caminhar em ruas e trajetórias separadas, porque não tiveram maturidade. E às vezes famílias, casamentos, relacionamento marido-mulher, pais e filhos, irmãos, pastor e liderado com líder, situações que vão rompendo, porque a gente não tem maturidade. Essa semana, com muito carinho, eu estava conversando com um irmão muito querido, e nós fomos entrando, e eu defendendo uma opinião, ele defendendo outra, e aí eu lembrei do texto, e eu com muito carinho falei assim, meu irmão, me perdoe, mas vamos colocar um ponto final nessa conversa, porque daqui para frente não tem saída. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, vamos colocar um ponto final aqui? Vamos colocar um ponto final? Ei, irmãos, tem horas que você precisa, se você perceber, que a sua opinião, meu irmão, não vai ser acatada, não vai ser rejeitada, e você está aí, ei, olha aqui para mim, ora e entrega para o Senhor. Quantas vezes, no casamento, com a Tânia, eu falando algumas coisas para ela, e ela fala assim, não, eu não penso assim, tal. Irmão, no início do meu casamento, eu discutia a Fernanda até o final, e aí no final nós estávamos destruídos, ninguém levou vantagem em nada, só estávamos ali dois bicudos. E aí sabe o que eu aprendi? Meu irmão, quando você percebe que sua opinião é rejeitada, não vai caminhar, meu irmão, entrega para o Senhor, deixa Deus agir. E quantas vezes, passado muitos anos agora, tem situações que eu falo, eu percebo que não vai caminhar, eu entrego para o Senhor, e aí passa um tempo, o Espírito Santo age no coração dela, ou age no meu coração, e aí nós não entramos em conflitos desnecessários. Você já está vivendo dias difíceis, você já está vivendo dias de conflitos, você já está vivendo dias, meu irmão, de tanta dificuldade, tanta luta, tanta enfermidade, você vai querer entrar em mais luta desnecessariamente. Ei, olha bem para mim agora, o Espírito Santo está levantando uma geração de homens e mulheres que têm maturidade. Ei, até quando você vai andar como um menino, uma menina na fé? Deus quer tirar você desse nível de imaturidade, de brigas desnecessárias, de trazer conflitos para a sua casa. Meu irmão, tem horas que é hora de falar, mas tem hora que é hora de calar e entregar para o Senhor. E Paulo, ele deu a opinião dele, o comandante do navio não aceitou, e Paulo, meu irmão, ele não ficou lá de mimimi, né? Tem pessoas que a opinião dele não é aceita, e fica assim, aí viu, não aceitaram minha opinião, olha, agora quando esse navio afundar, que todo mundo se exploda. Tem pessoas que são assim,
A sua opinião não aceita, aí você quer que todo mundo morra depois. Paulo, meu irmão, a experiência de muitos anos atrás, deu para ele o entendimento que ele precisava ter maturidade, para saber que quem conduz a história é o Senhor, e que ele não precisa ficar brigando para que a vontade dele seja prevalecida. E aí, queridão, eles quebraram a cara. Você vai ver na continuidade da história que aquele navio naufragou. Paulo sabia que a navegação era difícil, mas Paulo não entrou em discussão desnecessária. Se você quer vencer tempestades da vida, você precisa ter maturidade para entender que nem sempre as suas opiniões são aceitas. Muitas vezes suas opiniões não são acatadas. Aceitar nossas opiniões e ideias é um processo, uma conquista que você vai adquirindo ao longo da caminhada. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para você. Presta atenção, meu irmão. Quem anda com Deus, se você anda com Deus, tem palavras de Deus, e na hora certa será ouvido pelos filhos de Deus. Não fique desanimado porque as pessoas não estão te ouvindo. Permaneça firme na fé, porque o Senhor está no controle do seu barco. Se lá na tua casa não estão te ouvindo, lá no seu trabalho não está te ouvindo, se lá em outro lugar, meu irmão, ninguém está te ouvindo, você está falando as coisas, meu irmão, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele está no controle. Amém, igreja? Eu preciso ter maturidade. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa tarde. Falei para os pais, cadê as mães aqui? Mães, olha aí. Mamães, esposas, mamães, maturidade. Pais, maturidade. Filhos, todo mundo aqui é filho, né? Filhos, maturidade. Você precisa ter maturidade, meu irmão. Vamos sair desse nível raso de maturidade, porque quanto mais maturidade você tiver, menos discussões desnecessárias você vai enfrentar na vida. Essa foi a primeira atitude, que o apóstolo Paulo, no meio da tempestade, ele teve maturidade, para entender que a opinião dele não foi aceita. A quinta atitude que nós encontramos aqui, a segunda dessa noite, mas a quinta da série, eu preciso confiar em Deus mesmo quando estiver sem rumo. Você pode dizer comigo? Fala assim, eu preciso confiar em Deus mesmo quando estiver sem rumo. Há momentos na vida que ficaremos totalmente sem rumo, irmão. Deixa eu contar para você. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Não sei quantas vezes eu sentei aí, onde você está sentado, em domingos como um domingo como hoje, JC. Muitas vezes, sentado aí, falando, Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei como resolver esse problema. Meu irmão, muitas vezes, talvez dezenas de vezes, e talvez seja a sua situação nessa noite. Você está falando, eu não sei o que fazer, eu não sei mais o que fazer com o meu casamento, eu não sei mais o que fazer com minhas finanças, eu não sei mais o que fazer com o meu PGM, eu não sei mais o que fazer com a minha família, com o meu filho, com essa situação, com a minha saúde. Há momentos na vida, meu irmão, que o nosso barco, ele fica numa situação que a gente não sabe para onde estamos indo. E naquele momento da viagem, aquele barco estava num lugar, estava à deriva. Olha o versículo 14. Versículo 14, Atos 27, 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Ei, tem muita gente hoje aqui, ou lá em casa, na internet, que é como um barco à deriva. Você está no meio do mar, você não sabe aonde a sua vida vai ancorar. Eu já passei por isso, muitas vezes. Talvez venha passar por isso de novo. Talvez você esteja passando por isso nesse exato momento. Um barco à deriva. Você não sabe como agir, você não tem uma resposta. E muitas vezes Deus não está falando conosco. Os momentos mais difíceis da minha vida, pastor Leno, foram os momentos onde Deus se calou. Eu não vejo um momento mais difícil, porque por mais que quando nós estamos vivendo momentos difíceis, mas Deus começa a falar conosco, você consegue ir avançando. Mas chega momentos na vida que parece que Deus não está falando conosco, e a gente não sabe realmente se a gente vai para a direita, vai para a esquerda, se eu retrocedo, se eu avanço, se eu pulo, se eu fico parado. E estava acontecendo exatamente isso com esse barco.
E a pergunta que eu faço para você já experimentou uma situação assim? De ficar sem rumo, de não saber o que fazer, onde seu barco ficou à deriva. Talvez você passe por situações onde você fala assim: eu já fiz todos os esforços, e não teve nenhum efeito. Foi exatamente o que aconteceu naquele momento. Capítulo 27, versículo 17. Olha o que diz o texto. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Aí a pergunta que eu faço para mim mesmo é: o que fazer quando você não sabe o que fazer? O que fazer quando você não sabe? É um barco à deriva. Há momentos na nossa vida que nós ficamos exatamente assim. Não sabemos o que fazer, é um barco à deriva. É um pós-luto, um pós-desemprego, um pós-enfermidade. São situações, irmãos, que nos pegam e a gente não sabe o que fazer. Você sabe o que eu percebo, Alessandro? Quando eu olho para a minha vida, Juliana, eu tenho a impressão que tem alguns momentos na nossa vida que Deus permite. Olha o que eu vou dizer para você, preste bem atenção. Deus permite algumas situações, e já permitiu na minha vida, situações onde eu ficasse sem rumo, só para eu aprender a depender dEle. Entende isso? Entende o que eu estou querendo dizer? Tem momentos que você vai ficar na vida sem rumo, você não sabe o que fazer, e aí talvez sejam os momentos que você vai aprender mais da história, da caminhada, da fé, da dependência dEle. Ei, se você está vivendo um momento assim, que você está sem rumo, que você não sabe o que fazer, que você está perdido, será que Deus não está te ensinando a você confiar totalmente nele? Uma vez eu conversei com um piloto, eu não lembro que empresa que era, e eu falei assim: rapaz, mas tem hora que você desce no aeroporto, e você, é só nuvem, cara, como é que você consegue pousar um avião com tantas pessoas dentro, com tanta responsabilidade, você não vê nada? Aí ele, aquele jeito de piloto, né, falou assim: eu simplesmente obedeço o comando da torre. E aí Deus ministrou no meu coração: quando você não está vendo nada, quando você não tem saída de nada, é hora de você confiar totalmente nas mãos do Senhor, porque a mão do Senhor está te guardando. Na cabeça daquelas pessoas, irmão, aquele barco estava à deriva, mas na verdade aquele barquinho, meu irmão, estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ei, irmão, olha aqui para mim. Talvez você esteja passando nesse momento que você está sem rumo, parece que você não encontra a saída. Ei, o teu barquinho está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele está te guardando, está te protegendo, está te livrando de todo mal. Por mais que você não veja nada, você não veja saída, mas Ele está do teu lado ainda, meu irmão. Ainda que você passe pelos momentos mais difíceis da tua vida, Ele não abre mão de você. Você pensa que está sozinho, você pensa que Ele está demorando, você pensa que Ele não está falando, mas às vezes o pai não fala nada, Ele só coloca o filho no colo. Muitas vezes Deus faz isso conosco. Ele não precisa falar nada, é só colocar o filho no colo e carregar o filho. É isso que Deus está querendo fazer com você nesse tempo de pandemia. Deixa o teu papai carregar você no colo. Se você está sem rumo, meu queridão, se você está sem rumo, está na hora de você entregar o leme do seu navio para o verdadeiro capitão que chama Jesus Cristo. Entrega para Ele hoje. Talvez você está na igreja aqui há tantos anos, talvez você seja até batizado, talvez você seja até um líder, mas você não aprendeu a confiar em Deus, você não aprendeu, meu irmão, a deixar esse Jesus dirigir a tua vida. E essa é uma tarde, é uma noite, que o Espírito Santo te trouxe aqui para falar: ei, deixa eu conduzir teu barco, deixa eu conduzir tua vida, para de tentar conduzir essa embarcação. Você está já à deriva há tantos anos. Meu irmão, um dos textos mais tristes que eu vejo, principalmente no Velho Testamento, é quando aquele povo fica 40 anos andando em círculo no deserto. Tem muitos crentes que ficam andando em círculo no deserto por muitos anos,
porque não aprende a entregar a direção do barco dele para Jesus. Essa é a tarde, você precisa entregar o controle. Ah, mas William, mas eu já sou crente, eu já sou batizado, mas de fato Jesus manda na sua vida? Jesus que dirige a tua embarcação? Ou você é um barco à deriva, meu irmão, há muitos anos? Talvez um período da sua vida Jesus Cristo dirigiu o teu barco, mas já faz muito tempo, de alguns anos para cá, que você que tem dirigido. Talvez no começo da sua caminhada Jesus dirigia, pilotava o seu barco, mas você tomou o leme de volta. E Deus está te convidando nessa tarde. Falei, ei, vamos parar, vamos entregar a condução desse barco para mim. Por mais difícil que seja a situação, crê em Deus. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Se o seu barco está à deriva há algum tempo, entregue o leme para o capitão Jesus. Ele tem o rumo certo para a sua viagem. Ele tem o rumo certo para a tua viagem, queridão. Deus quer parar, Deus quer te capacitar que você não ande mais como um barco sem rumo. Essa é a quinta atitude que nós aprendemos aqui no texto. E a sexta e última atitude, meu irmão, para nós orarmos, é que eu preciso eliminar as cargas do meu navio. Está lá nos versículos 18 e 19. No momento da viagem, a navegação ficou crítica. A possibilidade de naufrágio, o barco violentamente castigado pela tempestade. A única alternativa que eles tinham naquele momento era lançar fora as cargas do navio. Nada mais tinha valor que somente a sobrevivência. Versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. O vento era forte, o barco, meu irmão, estava ali, as ondas estavam ali, acabando com aquele barco. E aí a única alternativa era lançar fora a carga daquele navio. E aí eu vou naquele mesmo pensamento. Deus permite tempestades na nossa vida, porque talvez em situações normais, você não lançaria fora as suas cargas e os seus pesos. Deus permite problema, porque quando a gente chega num problema, muitas vezes a gente fala assim, ou eu lanço fora essa carga para fora da minha vida, eu vou morrer. Era exatamente isso que eles estavam fazendo. Ou eles lançavam fora a carga daquele navio, ou o navio seria destruído, eles iriam morrer. E qual carga que você tem carregado aí nessa tempestade da vida? Qual carga, meu irmão, que você tem carregado aí há muitos anos? Talvez a carga de uma mágoa, de um ressentimento, a carga da falta de paz, a carga da falta de alegria, a falta de fé, a carga, meu irmão, de relacionamentos rompidos. Eu pedi autorização para contar esse testemunho, e aqui nós vamos orar. Um irmão muito querido, que eu acompanhei ele logo no início da conversão dele, e eu comecei a discipular ele, Leno, acompanhá-lo, e ele foi crescendo na fé. E aí um dia eu perguntei para ele assim, e Deus colocou no meu coração contar esse testemunho, porque hoje é dia dos pais. E eu perguntei para eles, como é que era o relacionamento dele com o pai dele? E aquele jovem começou a chorar, Lidiane. Chorar como uma criança. E aquele jovem dizia que, desde a infância, o pai dele humilhava. O pai dele tinha uma empresa e fazia ele passar vergonha na frente dos clientes lá naquela empresa. E aquele filho foi crescendo com uma mágoa do pai, com ressentimento do pai. Chegou um momento que ele não aguentava mais conviver com o pai. E aí ele sai de casa, roda o mundo inteiro, vem parar aqui em Campo Grande, aceita Jesus e para lá na minha mesa. Eu sentado com ele e ele conversando comigo, chorando, porque há muitos anos ele não tinha um relacionamento com o pai dele. E aí nós fizemos ali um mini veredas com ele, Leno, ensinando ele a colocar aos pés da cruz aquele ressentimento. E a dor era tão grande, a mágoa daquele pai era tão grande, a dificuldade de se relacionar com aquele pai era tão grande, que ele mais chorava do que colocava para fora. E ali, aos pés da cruz, ele colocou aquela mágoa, aquele ressentimento. E Deus libertou ele naquela noite. Naquela noite ele tomou a decisão. Ele falou, olha, eu vou lá visitar meu pai, eu vou pedir perdão para o meu pai. E ele saiu de Campo Grande, foi lá para a cidade do pai dele, andou muitas horas de ônibus. Chegando lá, o pai dele estava acamado, o pai dele estava muito enfermo.
E aí ele já chegou para o pai, já foi abraçando o pai, e ele pedindo perdão para o pai pedindo perdão para ele, e ali aquele pai e filho se reconciliaram para a honra e glória do Senhor Jesus. Qual é a carga que você tem carregado, que você precisa colocar lá na cruz hoje? Talvez você está passando essa tempestade, porque esse é o momento que você precisa colocar lá na cruz toda a culpa, toda a mágoa, todo o ressentimento. Feche teus olhos, coloca a tua vida, coloca a tua vida, coloca a tua vida agora na presença do Senhor. Querido, o Espírito Santo a gente trouxe aqui porque Ele quer fazer algo sobrenatural no seu coração. É com você que o Espírito está falando. Não é que aquele irmão que não veio hoje, é com você. Há duas decisões que você precisa tomar nessa noite. A primeira, presta atenção, vou te explicar com bastante calma. Daqui a pouquinho o pastor Leandro vai conduzir esse processo. Presta atenção. A primeira decisão que você precisa tomar é entregar de verdade o controle, o leme do seu barco, o controle da sua vida para Jesus. Essa é a primeira decisão. Você tem certeza que Jesus é que comanda, que controla a sua vida? E a segunda decisão: qual carga, qual peso que está te sufocando? Talvez um medo, uma irritação, um cansaço, algo, meu irmão, que está consumindo a sua vida. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Esse é o momento, essa é a hora que o Espírito Santo quer te libertar em nome de Jesus. O Espírito Santo quer te libertar desse peso, dessa mágoa, desse ressentimento. Alguém te traiu e você está às vezes há tantos anos preso numa caverna.